Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do irmão Luiz, Senhor. Expulse todo tipo de demônio, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. E louvamos em nome de Jesus. Eu não sei o que eu fiz, arrumação, não sei onde eu botei esse livrinho. Onde foi que eu botei? Procurei, deixa que não achei. Nós é por 6 agora, mas... Vai, Senhor. É 7 não. É a 7. Vai, Senhor, pastor. Rapaz, minha querida. É a 7, porque a 6 não foi assim. Procurei o livro e no stand eu botei. Quer ver? Não, eu vou deixar o stand mesmo que ele botou no outro canto. Procurei não achei. A semana, Eu só vou só ouvir. Ah, na verdade eu vou, viu, pegar. a semana passada nós estudamos a 5, não é isso? A lição 5 que falava sobre o que mesmo? A A 6. 6, que falava sobre o que O mesmo? Espírito Santo. E o que mais? Falava sobre Os frutos do Espírito os Santo. dons e o fruto, não é isso? Vocês lembram o que é o dom? Dom, Que o que Deus é? dá. O dom que Deus dá. Dessa aí, né? Dom é o que eu tenho para servir. É, pronto. Se Dado Deus dá por o Deus. dom da gente Dom- ser médico, a gente vai ser médico, né? Rapaz, aí é dom natural, né? É, o dom natural. Esse. O dom A gente espiritual está é falando diferente. aqui de dom O espiritual. dom espiritual é para servir a Deus. É. Dom, a gente tá falando, nesse caso é o dom espiritual, que a gente também falou sobre que tem o dom natural, né? E o espiritual. Esse é o dom espiritual. Dom é aquilo que nós temos, que Deus dá para servir. E o fruto, o que é o fruto? O dom é o que eu tenho, dado por Deus para servir. E o fruto é? Trabalhar pro Senhor. Não. O que eu sou. Ah, é. O que eu sou. Essa daí Ou que eu seja, falei é outra. é gerado em mim pela comunhão que eu tenho contínua com Deus. Então, o fruto é o que eu sou, os dons é o que eu tenho e o fruto é o que eu sou gerado dentro de mim pela comunhão contínua com o Espírito Santo. Ou seja, ele gera dentro de mim o fruto do Espírito. Aí a pergunta da semana passada é: de que forma demonstramos que temos comunhão com o Espírito Santo? Qual é a forma que demonstramos? Orando 21 anos, falando a palavra de Deus. Mais ou menos. Não deixa de ser. Mas tu colocasse o quê? O que foi que você respondeu? Você vai criar anotado aqui. Leia aí. Ah, Poxa, que leia, mãe. no final a senhora vê aqui se está certo. Não leia o que você escreveu, a Cadê? resposta que Onde é você que deu. Cadê? Lê, rapaz. É, eu queria ser. Tu respondeu, Anny? Eu não tenho muito aqui. A senhora respondeu? Não? Mas pode ser assim, aí. Leia aí. Da sua forma, mulher. Então fale o que é, de que forma demonstramos que temos comunhão com o Espírito Santo? Como é que demonstramos que temos comunhão com o Espírito Santo? Pelo fruto é uma forma de demonstrar. Se nós temos o fruto, nós temos comunhão, né? Oração. Tá, é certo, uma forma de demonstrar. Quando nós temos um bom relacionamento, Da palavra. né, que desenvolvemos com o próximo. Como é que nós demonstramos o fruto do Espírito? Com o nosso relacionamento com o próximo. Quando temos um bom relacionamento com o próximo, é que nós vamos ver se nós temos o fruto ou não. Entendeu? Então, é dessa forma que nós demonstramos. E a outra pergunta: como o cristão precisa agir para influenciar sua família, amigos Aí já é o e 7, né, pastor? Já é o 7, né? Esse. Já. O É o quê? de hoje, é o de hoje. É, o de hoje é não, 7. É o 7. Já tá perguntando, Oh, né? Não, aí é o 6 aí. Eu pulei. Você já disse a fé Diferença natural da fé sobrenatural. né? Me dizem aí, qual é a diferença? A gente A fé. conversou também. É? De forma bem básica. A fé sobrenatural é sobre o Espírito Santo, né? A fé natural é comum, né? A fé natural. A fé natural, irmão, é aquela que a gente crê em coisas que a gente pode ver, que a gente pode provar, que a gente, por exemplo, a gente crê que o sol vai nascer amanhã? Crê. Não crê não? Crê, Ele notou de... Então, todo mundo crê que o sol vai nascer amanhã. É o natural, né? Essa é a fé natural. É aquilo que é, a gente crê naquilo que é previsível. Obrigado. A gente crê que a chuva um dia vai cair. Exatamente. Né? Essa é a fé previsível. Mas a fé sobrenatural nos dá a certeza do que não podemos ver. Então, assim, a fé sobrenatural é aquilo que nenhum ser humano pode fazer. Isso é a fé
sobrenatural. É aquilo que nós não podemos ver. A gente crê, mas a gente não vê. A gente crê que vai morar no céu através da fé sobrenatural. A gente crê que tem um lugar preparado por Jesus lá no céu. Cremos por quê? Porque ele prometeu, ele deixou escrito. A gente só crê através da fé sobrenatural. A gente crê que Jesus pode curar? Cremos. Por quê? Por causa da fé sobrenatural. Isso é a fé sobrenatural. A gente crê naquilo que a gente não pode. E a fé natural não. A gente não vê o sol? A gente crê que ele existe porque a gente está vendo. Embora o irmão Adão não creia que a terra gire... Pastor, eu não disse a você que eu vi ela girando quando eu tava bêbado. Já mudou de ideia. Quando eu tava bêbado, quando eu adoeci, eu vi ela girando de todo jeito. Embora o irmão Adão não creia que a terra gire em torno do sol, que não é o sol que gira... É o sol que desce... Não, é a terra que gira, por mas a gente vê que a terra é algo o quê? Sobrenatural. Por quê? Porque eu não posso ver a terra girando, mas ela gira. Então é algo sobrenatural isso. Eu tenho que crer pela fé. Embora isso aí a ciência já mostrou. A ciência tem como provar. É provado pela ciência de que a terra gira. Então assim, vocês entenderam a diferença da fé natural para a fé sobrenatural? Então eu posso dizer como? Eu posso responder como? A fé natural é tudo aquilo que é previsível, ou seja, que eu posso ver. E a fé sobrenatural? É aquilo que a gente não podemos enxergar. Não podemos enxergar através da fé sobrenatural. Entendeu? Entendeu, Tatiane? A diferença? E como é que Tudo nós aquilo que a gente podemos... pode criar natural. Tudo aquilo E como é que nós podemos demonstrar que temos comunhão com o Espírito Santo? Com o nosso bom relacionamento com as pessoas. Se eu tenho um bom relacionamento com o Espírito Santo, eu não vou fazer as coisas que desagradam a Deus. Eu não vou desagradar, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não vou viver uma vida de pecado, praticando o pecado. Por quê? Porque eu vou entristecer o Espírito Santo. E quando eu entristeço o Espírito Santo, se eu tenho um bom relacionamento com Ele, aquilo vai me incomodar. Agora, quando o pecado não mais me incomoda, eu estou praticando o pecado e eu não estou nem aí, é porque o Espírito Santo já não habita em mim. Ele já se afastou, hein? Já se afastou. Então, assim, eu continuo praticando o pecado, achando bom e não estou nem aí para o Espírito Santo, para Deus. Porque se eu tivesse, eu me entristecia. Entendeu? Então, quando eu pratico o pecado continuamente e não me entristeço e sinto cada vez mais vontade de pecar, e não estou nem aí para Deus, aí é porque eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Não dá para pegar todo, né? Ele deitado? Não. Mas, Cecília, bota sua mão. Hoje nós vamos estudar o cristão. Eita, Jesus. Eu já estou na 8. O Santo do Mundo. A ética cristã. Hoje nós vamos estudar sobre a ética cristã. E a ética cristã ela é baseada no sermão do monte, nas bem-aventuranças, ou nas bem-aventuranças, ou o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Então, assim, é uma das leituras, das minhas preferidas, é justamente Mateus 5-7. Parece, quando eu leio esses capítulos, parece que eu estou vendo Jesus, aquela multidão sentada na grama, na relva, e Jesus assim mais alto, falando tudo aquilo. Tudo como é que um cristão deve viver, como o cristão deve viver. Então, assim, a vida do cristão está toda ali, naqueles 3 capítulos. 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos contêm tudo que o cristão precisa para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, ele resumiu, ele fez o maior sermão que o mundo já pôde ouvir. É o sermão do monte. Nesse tempo só tinha 4 discípulos, né? Nessa, Quando ele fez o sermão, nessa época, depois ele aos 8. isso mesmo. Quer dizer que o senhor estudou, né, dessa vez? Eu só pensei que eu não estudo, não. Estudou e já está querendo ensinar. Então, vamos continue aí, homem. Continue, homem. Estou gostando. Vai, diga mais aí o que foi que o senhor aprendeu estudando a lição. Fale, homem. Não, é sério, Roda. Eu não estou tirando onda, não. Não, eu sei, mas é pouca coisa que eu pego. É pouca coisa, não. Tá vendo? Que o senhor leu direitinho. Então,
esse foi o maior discurso de Jesus. E a principal síntese, ou a explicação resumida, síntese quer dizer explicação resumida. O que ele resumiu, a Bíblia inteira, Jesus resumiu nesses 3 capítulos. Você imagine que crânio não é. Um homem resumir 66 livros, quer dizer, na época só tinha 39, né? Na época. 39 livros. Né? Isso. 39 livros em apenas 3 capítulos. Não existe ninguém na face da Terra que consiga fazer isso. Tem um escritor que ele é muito famoso. É o Augusto Cury. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre o Augusto Cury. Hoje ele é cristão, mas ele já foi ateu. Hoje ele é cristão, mas ele já foi ateu. E ele se converteu justamente porque ele foi ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar. Ele cavou para provar que a Bíblia era mentira. Que Jesus provar que era mentira. Que era mentira, que Jesus nunca era uma fraude. E quando ele começou a pesquisar, ele chegou à conclusão, investigando, estudando o comportamento de Jesus, estudando com profundidade quem era Jesus, ele chegou à conclusão de que jamais poderia ser mentira o que a Bíblia está escrito. Jamais poderia ser uma historinha criada por alguém. Porque era de uma profundidade, de uma sabedoria que ele disse que não tem ser humano na face da terra que fosse capaz de ensinar o que Jesus ensinou. Só uma sabedoria muito superior e divina seria capaz de falar as coisas, ensinar e viver as coisas que Jesus viveu, falou, ensinou. Então, assim, ele se converteu ao cristianismo. Justamente porque ele foi fundo e viu que não existe na face da terra ninguém que poderia fazer o que Jesus fez, ensinar o que ele fez. Ele disse, ou ele é um mentiroso excepcional, ou ele é um louco, ou ele é a pura verdade. Aí ele disse, não tem como ele ser louco, aí ele mostra, né? Porque ele não poderia ser louco. Não tem como ele ser um mentiroso, aí ele mostra, porque ele aí só sobra a alternativa de que ele é a pura verdade, a pura sabedoria. Você vê, rapaz, do começo do mundo, tem muito livro, todo livro se acaba, e a Bíblia foi feita até hoje, até no fim do tempo. Pois é, irmão Adão. E o senhor ainda duvida de coisas que tem na Bíblia, irmão Adão? O senhor pode questionar, irmão Adão. Não é errado questionar, não. O senhor, eu posso até não entender. Mas questionar mesmo que está duvidando. Não, irmão Zé Luiz. Questionar é porque eu não estou entendendo. E eu quero entender. Entendeu? Então, quando a gente pergunta, questionar é perguntar. Questionar é perguntar, é querer saber o porquê. Saber porquê. Entendeu? Não é assim. Eu não acredito porque não tem lógica. É diferente. Eu questiono porque eu estou querendo entender. Aí eu vou chegar ao ponto de que eu não tenho capacidade, sabedoria e inteligência para alcançar. Aí eu vou dizer o quê? Eu digo, não, isso aqui Deus não deixou para que o homem entenda. Porque se a gente entendesse a mente de Deus, Deus não seria Deus. Então eu tenho que entender isso. E não dizer assim, não, eu não acredito porque eu não sou capaz de entender. Eu não sou capaz de entender porque a minha mente é tão pequena, comparada de Deus, que jamais eu chegarei ao nível da mente de Deus. Então não tem como eu entender certas coisas, a não ser que Deus queira mostrar. Não, pastor, mas olha, os outros não têm a mente pequena também e não entendem. Vocês não leem, não explicam as coisas todas. Sim, eu não sei. Aí é outra coisa, mas o senhor não entende, não aceita e fica assim dizendo, por que, por exemplo, por que antigamente os homens tinham várias mulheres? Claro que era errado e Deus não concordava, mas por que Deus tolerou? É a mesma coisa, por que Deus nos tolera sendo pecadores? Pecando, né? Deus diz não peque, mas aí o homem vai e peca. E Deus está tolerando, ele está lá esperando. Por quê? Isso é homem, pastor? Isso é homem que peca ou a mulher também? Não, eu estou dizendo nós. Eu falei não. nós. Você falou só o homem. O homem vai e peca. Sim, o homem, quando eu falo homem, mulher. porque quando tem momentos em que quando a gente se refere a homem, irmão Zé Luiz, a gente se refere ao ser humano. Por quê? Onde tem um homem, a gente não fala as mulheres, a gente fala os homens. Mas eu estou falando no sentido de ser humano, entendeu? Não é o homem no sentido do sexo masculino, tá entendendo? Então assim, quando Deus diz assim, eu não quero que você peque, e Ele está nos tolerando até hoje, a gente continua pecando, o Senhor diz assim, não peque,
mas ele continua pecando. Eu continuo pecando. E Deus está tolerando. Por que ele está tolerando? Porque ele decidiu que ia deixar o acerto de conta para o final. De qualquer maneira, ele quer salvar. Quer salvar. Ele está dando Tem oportunidade. um pastor, no meu pedaço, tem um pastor que ele falou que Deus tem tanta misericórdia que não já acabou o mundo do jeito que o mundo está, porque ele quer salvar mais ovelhas. Exatamente. Eu não lembro se é em 1º ou 2º Pedro, que ele diz que Jesus ainda não voltou, é por causa da grande misericórdia, porque ele quer que Salve muitos se mais salvem. Então, assim, não é porque Deus diz assim, não, eu não estou nem me importando com que ele peque. Não. Os homens naquela época tinham várias mulheres, mas o Senhor mesmo disse. Eu estou lendo o livro de Reis, e quer dizer, terminei de ler Samuel, comecei a ler o livro de Reis, estou quase terminando o primeiro. Deus disse para Salomão, olha, você não deve se casar com aquelas mulheres. E o que foi que ele fez? Ele casou justamente com as mulheres que Deus disse que não era para ele casar. Salomão, gente, o homem mais sábio do mundo. Sabedoria dada por Deus. A palavra de Deus disse que não existiu antes, nem existiria depois homem tão sábio quanto Salomão. E ele fez aquilo que Deus não... Aí eu vou dizer assim, vou olhar e dizer, porque Salomão fez, eu posso fazer. Foi 1000 mulheres, foi 1000 mulheres. 1000. Foi 700 casados e 300 concubinas. Concubina. Aí eu olho assim e digo assim, né, irmão Adão? Se Salomão fez, por que eu não posso fazer? Olha a Anne perguntando aí, irmão. O que é concubina? Concubina é aquela mulher que não é casada, mas ela é exclusiva daquele homem. Ela trabalha pra isso. Na verdade, concubina era todas as mulheres que estavam a serviço dele, mas não era casada com ele. As casadas, ele tinha toda uma cerimônia, né, e tinha um acordo entre a família da mulher e ele, as casadas. As concubinas não. O rei tinha o poder, isso não era permitido por Deus. Tem uma diferença. Deus tolera certas coisas, mas não é. A tolerância de Deus vai até certo ponto. Ele tolera certas coisas, mas não é que ele concorde. Ele apenas deixa que o homem tome suas decisões. Por exemplo, Jacó, ele casou com quem? Com Raquel, não foi isso? Rebeca. Ou Rebeca. Não, Rebeca foi... Não, foi o filho dele, Raquel. Jacó, aliás, Raquel e Leia. Jacó casou-se com Com Leia e Raquel. Raquel. Só que o sogro de Jacó enganou ele e colocou Leia. Nesse caso, Jacó não teve culpa, né? Mas o que foi que as mulheres de Jacó, as duas, fizeram? Deram outras mulheres para Jacó. Então aquelas outras mulheres não eram esposa dele, era concubina. Agora, era bom explicar por que as mulheres deram essas mulheres para Jacó. Porque não podia ter família. Era estéril. Aí as empregadas elas queriam ter relação com Jacó para ter os filhos. Pronto, aí. Sabe quantos anos Jacó tinha quando casou, irmão Adão? 70. Aí não podia ter família mais não. Mas ele viveu até 100 e tanto. Mas o Abraão não foi com 90? Foi 90? Foi 90 que teve um. Ainda teve 12 filhos. Isaac. Então assim, Teve 10 de um e 2 de outro, né? você 10 da entendeu? Leia e 2 Agora e dois. as mulheres. José e Benjamim foi de Raquel. Agora, ô irmão Adão, aí o senhor diz assim, agora a gente não pode ter. Mas Não era nada de bater menos nós 3, né? o senhor pode sustentar 3 mulheres? O senhor tem condições de manter 3 famílias? Quando ele recebe 1000 e pouco do salário, dá 200 reais pra cada um. E R$200 dá pra você passar o mês Eu sustentar não, eu filho. sou casada. Então assim, aquelas mulheres, aquelas mulheres eram mantidas pelo marido, que fosse casada, que não fosse. Mas todas as mulheres tinham que ter as mesmas coisas que a outra tinha. Então assim, elas não podiam ter outro homem. Pastora, o Sheik sei lá de onde é. Sheik é aquele cara que investe um negócio no sol. Tem alguns países. Diz que tem as mulheres assim, e elas têm o mesmo direito que a outra mesmo. Tem um desse que veio pra aqui, para Piraca. Entendeu? Cheio. Tem alguns países ainda na atualidade que eles ainda vivem dessa forma. Ainda tem. E tem uns 2 países no mundo que é o contrário. É a mulher que tem mais marido. É uma mulher para vários maridos. Então tem essas coisas, essas culturas que não é que Deus aprove. Deus apenas tolera. Mas não é que Deus... É a vontade permissiva de Deus. Ou seja, eu permito que você continue dessa forma. Mas eu vou cobrar. O pecado aí no final, Entendeu? a cobrança é grande. Então, mas todos vão prestar conta a Deus. Então a melhor opção é qual? É fazer como Salomão. Lá no final, antes de ele morrer, ele disse, depois de eu viver tanto, depois de eu pecar tanto, depois de eu fazer tantas coisas... Agora eu vou dar certo. Né? Não, ele disse o quê? Nada disso adianta. A melhor coisa é o quê? Temer a Deus.
é obedecer ao Senhor, é amar ao Senhor, é servir ao Senhor. Então ele constatou isso. Mas vamos voltar à nossa lição. Bora. Então assim, Jesus ele resumiu tudo, né, justamente nesses 3 capítulos. Ali está a explicação resumida dos valores do cristianismo. Ele orienta os seguidores a viverem uma vida de retidão interior, amor ao próximo e confiança em Deus, indo muito além das aparências. Jesus inicia o sermão apresentando os valores do reino. Eles não são regras, mas descrição de quem são os abençoados e quais características ele valoriza. Ou seja, tudo que Jesus vai falar não são regras, não são apenas regras, mas descrições de quem é de Deus tem aquelas características. É o que ele valoriza nas pessoas, é aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. Aí nós vamos ver aqui, ó. É interessante, né, que o irmão Adão leu, e aqui diz que as bem-aventuranças, apesar de ter o nome de monte, ele não foi exatamente pregado no monte, numa montanha, mas ele foi pregado num monte mais baixo, que é uma colina. Ou seja, uma montanha jamais aquele povo poderia subir numa montanha, porque a montanha é muito alta, né? Então assim, porque existe vários, cada um tem uma altura. Monte e montanha são os mais altos. E a colina é mais baixa, porque a colina ela fica uma parte superior e outra parte plana, né? Que é justamente onde tinha a relva ali, que ficava próximo ao mar. E ao mar de onde, irmão Adão? Da Galileia. Muito bem. Eu acho que hoje o irmão Adão vai dar aula, viu, amor? Não. Maravilha. Então a gente vê aqui que o Monte das Bem-aventuranças é, na verdade, uma colina tomada por vegetação rasteira, o que passa a impressão de ser o gramado de um imenso jardim, com muitas flores silvestres. Essa elevação impera sobre a planície de Genezaré. Do monte, o mar da Galileia pode ser contemplado. Essa informação ajuda a delimitar geograficamente o ministério terreno de Cristo e permite-nos concluir, embora restrito a uma pequena parte do globo, o efeito do trabalho de Cristo foi universal e supracultural, pois a sua doutrina é pertinente em qualquer contexto. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou não foi só para aquela localidade, não foi só para aquele povo, foi para todos os povos, em todos os tempos. Então não era só para aquela época, é atual. Tudo que Jesus ensinou é atual. Então a gente vê que ele fala, a gente vai ver que ele fala de tudo que o ser humano precisa saber para viver de acordo com a vontade de Deus. Uma vida cristã, uma vida separada. A gente já viu o contexto geográfico, né? O lugar onde foi realizado o sermão entrou para a história cristã como o Monte das Bem-aventuranças e é reconhecido por seu belo valor paisagístico. Paisagístico é um tipo de Paisagem. planta, É paisagem. Belo valor paisagismo, por quê? Porque aqui nós temos uma paisagem, mas não é uma paisagem tão linda quanto ela sendo organizada. Então assim, por exemplo, em Curitiba tem o Jardim Botânico de Curitiba. É tratado por empregado do prefeito, né? Eu já fui lá, o quê? 2 vezes? Foi 2 vezes, foi. Eu fui lá no Jardim Botânico, vou ter com medo dessa cadeira abrir. Eu fui lá 2 vezes no Jardim Botânico, mas é a coisa mais linda do mundo. É assim, é uma perfeição que você olha assim e diz, meu Deus, como o ser humano é capaz de fazer isso? Só Deus para dar sabedoria. Então assim, eles fazem as flores e eles plantam em formato de coração, eles plantam em formato de nomes. E tudo flores de verdade. Então é muito lindo. Então esse é um tipo de paisagem em que o ser humano, ele faz. De acordo com... Não, ela vai cair. Ela vai abrir. É? Ela vai abrir. Abrir. É essa aqui? Eu fico com ela.
Ele tá abre mesmo, porque ele abre não. Como o senhor tá mais fofinho, Aí eu caio. Você mata ele de barriga, você faz. aí o senhor pode levar uma pancada aí. Oi, não cai nada aqui, aguenta. Eu já tô toda desmantelada. Então, o propósito do sermão. Qual o propósito do sermão de Jesus? Alguém tem alguma ideia aí? Qual o propósito? O que você imagina que Jesus fez esse sermão? Ou falou esse sermão? Pregou esse sermão, Tato? Qual o propósito? Hein, Romadão? Ensinar as pessoas. Ele pegou antes das igrejas, não foi? Isso, antes das igrejas ele pegou. Antes de ter igreja. O sermão é uma síntese. Síntese é o quê? Eu falei neste instante. Síntese é o quê? Plantas. Resumo. É um resumo. Por isso que eu tava não entendendo muita coisa. Porque síntese. tem palavras que a gente Exatamente. É, Aí como é se que o vai senhor ler? for naquela Bíblia que eu tava dando aula com ela, aí ela já vem, a explicação resumida do Sermão do Monte, ele já fala, porque síntese é uma explicação resumida, ou o resumo do assunto. Então, a síntese do ensino de Cristo para o seu povo. O Sermão do Monte é um resumo para o povo de Jesus, de tudo como nós devemos viver. Está tudo ali. Antes de a igreja se consolidar como agente do reino de Deus na terra, o Senhor Jesus tomou a iniciativa de revelar ao núcleo apostólico, por meio dessa explanação pedagógica, as bases que constituem o modelo de vida do reino de Deus. Então, como o cidadão do reino de Deus deve viver? Como é que o cidadão, hein, Anne? Como é que o cidadão do reino de Deus deve viver? Porque ali Jesus dá um resumo de como os filhos de Deus devem viver aqui na terra. Comportando sem pecar. Comportando sem pecar. Isso. Orando, jejuando. Hein, Cátia? Como é que o cidadão de Deus deve viver aqui na terra? Porque sem pecar eu penso que não é muito difícil não pecar. Mas não é Tem como a impossível. pessoa rejeitar o pecado. Tem, claro que tem. Só peca se a pessoa quiser. Exatamente. Tudo é a minha vontade, irmão É. Luiz. Ninguém obriga o senhor a fazer o que o senhor Nada. quer. Não. Se uma mulher chega daí em cima do senhor, o senhor tem a opção de dizer não ou de dizer sim. A sua vontade é que vai. Olha, pecaram aqui. Oi? É sal. E nem domingo. Domingo eu fui pro negócio da galera matar, todo mundo tava com uma cerveja na mão, querendo que eu bebesse. Eu digo, eu não bebo. Se eu quisesse beber, eu tinha bebido. Só que eu quero sair do pecado, eu vou estar no meio dos carnecedores, não. Muito bem. Então, assim, tem situações que nós não devemos nem ir naquele lugar se a gente sabe que não é adequado para o cidadão do céu. Vamos pensar que só ter comida. Então, se eu sou cidadão do céu, eu devo evitar as coisas que não é do reino de Deus, gente. Então, o reino de Deus tem pecado? Não. Então, eu devo evitar o pecado. E como é que eu vou evitar o pecado? Dizendo não pro pecado. Ô, pastor, mas tem vezes que a gente peca sem querer. Só no pensamento, naquelas imagens que vem na cabeça, isso aí que acaba com o velhadão. Depois não Viadão. vai esses O velhadão, pensamentos o na minha velhadão. cabeça. Acaba com ele. Ô, Tem hora que eu tô dormindo deitado e Aí aí você- vem aquelas. Aí fica pensando nas coisas erradas do mundo. Aí, até no sonho, se eu tá dormindo, ali o sonho vem uma mulher bem gostosa nua, né? Peladona. Vai-se embora, nojenta! Aí o senhor fica assim, aí diz assim, eita sonho, não saia não, não acabe não, não acabe não. Ó, Mas esse povo sonha muita coisa, porque eu mesmo não sonho essas coisas. também não. Eu não sonho, Eu não. acho que é imaginação, né? É porque o senhor já tá com a É mente, sua ó. imaginação. Poluída. É sua imaginação. Ô, É que ô, nem Paulo disse. O Paulo falou que o que queria não fazia, o que não queria fazia. ô, Não, ele irmão, não fazia, será né? que, ô, irmão Adão, será que é porque, será que o senhor realmente não quer? Ou o senhor está alimentando e quando o seu subconsciente fica parado, aí ele vai começar a trabalhar naquilo que o senhor está alimentando? Porque o que está mais forte em nós é o que vai vencer. Se eu alimento a minha mente com a palavra de Deus, com louvores, com oração, com meditação da palavra. Aí é quando o cara tá cheio de Deus assim, aí é quando vê os pensamentos nojentos, o cara diz, vamos daqui. Exatamente. Então, não é o que eu fui? Eu faço E isso. depois? Então pronto, o senhor está conseguindo vencer o inimigo. aquilo que é colocado, o prato que o inimigo, o senhor está conseguindo dizer não. Agora, se chega aqui, vamos dizer assim, que chega aqui uma mulher e dá em cima do senhor. Aí o senhor olha Que nem assim e diz aquela. assim. Aí o senhor olha assim e diz assim, rapaz, eu já estou há 10 anos sem ver uma mulher naquela situação. Eu vou aceitar. Eu vou reparar se eu sou homem ainda. Né? Será que eu fizer isso? Então, Tá assim, Ele diz a cara dele. Então assim, o senhor pecou, mas o senhor sabia que aquilo era errado. É Então, verdade. o senhor Mas pode- se ele quiser casar de novo, é pecado não. Claro que não. Então,
Então, assim, agora se o senhor diz assim, aí se o senhor diz assim, epa, como se chegar aqui uma mulher se insinuando para o senhor, na sua porta, se insinuando, dizendo aqui, ó, se tirar até a roupa, o senhor deve fazer o quê? Está repreendido, Satanás. Saia da minha porta. Então, assim, o senhor vai repreender na hora, porque o senhor sabe que aquilo é uma ação demoníaca para que o senhor caia. A não ser que seja a mulher dele mesmo, né? Queira fazer isso. Não, mas a gente Mas não eu está não falando tenho- da mulher, não. A mas eu mulher não é tenho- pecado, não. Se você arrumar uma mulher, Sim, mas se arrumar e casar civil e Não é viver na pecado igreja, casar, é. Não, se você está vivendo dentro da casa, dentro da sua casa com a sua esposa, você pecado pode se fazer o chegar que uma você pessoa, quiser. Se jogar para aquele homem, aquele homem pegar. Agora, Entendeu? gente, é difícil para quem não vive, Nossa, para quem não gosto quer muito, viu? viver a palavra de Deus, para quem não Sim. quer viver no reino do Senhor. Aí fica botando a desculpa de que é difícil resistir o pecado. agora que pra mim de primeiro era missionário, eu resisti ao pecado, não tem como não. Mas depois eu comecei a ler a Bíblia. Exatamente. É difícil para você que não lê, você que não ora, você que não jejua, você que não vive na presença do Senhor. Aí é difícil mesmo. Se você não está alimentando o espírito, você só alimenta a carne. Aí como é que você vai vencer, minha filha? Se eu não oro, se eu não leio, se eu não louvo, se eu não jejuo, Eu já li Como o é Gênesis que eu- todinho. Se me perguntar a história, eu explico. como é que eu vou resistir, gente? Se eu só alimento a carne, aí eu passo o dia todinho ouvindo música mundana, eu passo o dia todinho ouvindo romance mundano, eu passo o dia todinho assistindo novela, Eu não novela. quero ver uma matéria de doida, porque lá na minha casa tem uma televisão. Ainda bem que a minha televisão E eu, não eu, tem eu nenhuma. louvor o dia todo, eu não assisto. Gente, aí eu fico somente ouvindo música mundana, música de. Como é? É Dor de pregação. cotovelo. É. Eu fico alimentando conversa com homem ou com mulheres, conversas indecentes, com homem, no caso, se eu for mulher, né? E com mulheres, se eu for homem, eu fico alimentando. Eu fico fazendo tudo que é o contrário que um cristão deve fazer. Aí como é que eu vou vencer o pecado, irmão Zé Luiz? Me diga. Não tem como eu vencer o pecado se eu tô alimentando a minha carne. Se tudo que eu fica ali, ó, no celular, ó, só vendo mulher de biquíni, mulher nua, pornografia, ó, Olha, passo o dia todinho fazendo isso. Aí, como é que eu vou vencer? Tá forte, o espírito tá forte para eu dizer não quando a tentação bater na minha porta? Não vou. Aí, é porque é difícil? Não, não é difícil não. Sou eu que faço ficar difícil. Eu que facilito para o pecado. Então, como é que eu vou vencer? Se eu gosto de dança, se eu gosto daquela de funk, é funk, né? Que tu... Se eu gosto de funk, eu gosto de estar requebrando. Aí, Classe do Jamal. Aí como é que eu vou vencer essa tentação? Se em vez de orar, se em vez de ler a Bíblia ou ouvir louvores, eu vou passar o dia todinho ouvindo funk. Aí eu passo o dia todinho ouvindo funk, aí eu quero... Balança os quatro. Não, aí eu quero ficar assim? Não. Esses dias eu fui para um lugar não, né? Fui para a igreja com uma certa pessoa e chegou lá na igreja, eu fui arrumar a igreja, e chegou lá na igreja, passou um carro de som tocando aqueles batidão. Aquela música pornográfica, nojenta. Na hora, a pessoa que estava comigo começou a se requebrar. Eu digo, Jesus, o que é isso, Em gente? nome de Jesus. Aí ela. Fica bem claro que não foi eu, viu? Qual é o seu nome? É tão automático, a pessoa já tá ligada. É tão automático que na hora que ela ouviu, ela já começou. Se balançar. Aí ela percebeu onde era que estava e percebeu que eu estava lá. Aí ela. Mas já tá tão entranhado nela que a perninha não parava, a perninha. Então, assim, como é que uma pessoa dessa vai deixar esse vício? Se encharcando de Deus. Mergulhando no Espírito Santo. E como é que eu mergulho no Espírito Santo? Fazendo o que nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus, orando, ouvindo. Se eu estou fazendo as coisas, eu vou botar o quê? Vou botar louvores. Se eu estou fazendo as coisas, eu não posso parar para meditar. O que é que eu vou botar? Pregação, louvores, Se quer assistir uma testemunho. novela, bota o filme da história de Jesus Cristo, que aparece tudo. Testemunho. Então, assim, a leitura da Bíblia mesmo, da palavra. Eu passo o dia todinho em casa. Tem momentos em que eu assisto bobagem. Eu não vou negar pra vocês, não. Tem momentos que eu assisto, sim. E se a gente não abrir os olhos, a gente passa um tempão ouvindo, assistindo aquelas coisinhas bestas. Mas, irmãos, se a gente não fortalecer o nosso espírito, a gente cai. Não tem esse não, irmão Zé Luiz. Não tem esse que resista ao pecado se ele não estiver forte espiritualmente. É eu, é você, é qualquer um. Se a gente não tiver orando, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, congregando, indo para os cultos, a gente cai. Não tem bom não. Então o principal propósito do sermão é o quê? Mostrar o modelo da vida daqueles que são crentes, dos filhos do reino de Deus, dos filhos de Deus. Como eu devo me comportar.
Então, o propósito do Sermão do Monte é mais compreendido quando observamos um fato peculiar sobre o ministério terreno de Cristo. À época dessa pregação, Cristo já havia convocado os 4 primeiros discípulos. E dentro de alguns dias, os outros 8 seriam chamados. Logo, o Sermão do Monte foi o início da preparação dos auxiliares diretos de Jesus. Então, assim... Na realidade, alguns teólogos dizem que... Não, dizem não, é verdade. Entre as 100 maiores mensagens de todos os pregadores de todos os tempos, aquela é a primeira. Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Então, assim, ali foi o início de que ele estava mostrando para todo mundo para que veio. Ele veio o quê? Ensinar como é que nós devemos viver no reino de Deus. Irmãos, e vocês sabiam que o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, não começa quando a gente morre? É aqui na terra o reino de Deus. Nós Começa estamos... aqui. O reino de Deus começa quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. A partir daquele momento a gente começa a viver no reino de Deus. A gente é um cidadão dos céus. A gente é um representante de Deus aqui na terra. E como é que nós estamos vivendo como representante de Deus aqui na terra? Será que nós estamos vivendo de acordo com o que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte? Será que nós estamos vivendo uma ética cristã? Amor, eles não sabem o que é ética. Explica aí, pastor, o que é ética. É, porque cristão é fazer as coisas que Deus quer, não do mundo. Não, essa é a maneira mais básica de falar, irmão. Ética é um comportamento correto, certo, Conjunto de que princípios. eu sei, irmão, que você faz independente se você está em público ou sozinho, na rua ou em casa. E o que é que baseia essa ética? O que é que eu sei que está certo ou errado nessa ética? É porque eu meço esses comportamentos que a Bíblia ensina com as minhas práticas. Quando eu faço a comparação entre o que a Bíblia ensina e o que eu faço, eu sei se eu estou tendo uma ética cristã, um comportamento de crente, ou se eu estou tendo um comportamento de não crente, apesar de dizer que é crente. Deu para entender ou está difícil? São princípios que eu tenho que ter na minha vida como cristão. Por exemplo, eu vou usar aqui algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Vocês acham que é correto eu como crente, tá discutindo com uma vizinha, ainda que eu tenha razão? Não. Ainda que eu tenha razão, eu tá batendo boca na rua com aquela vizinha? Não. Isso é uma falta de ética cristã. Isso é uma falta de ética cristã. Agora, gente, eu não estou dizendo que isso é errado não, viu? De vez em quando, faz muito tempo. Eu acho que a última vez que eu fiz isso, eu acho que faz uns 2 anos, que foi lá em São José da Tapera, quando a gente foi para a casa do pastor, daquele pastor, que eu joguei baralho. Acho que a última vez foi aquela, não foi, amor? Que eu lembro foi. Que eu joguei baralho. Eu gosto de jogar baralho, é uma coisa que eu gosto. Mas jogar brincando, né? Jogar brincando, passatempo, entendeu? E se for de dinheiro... Agora, gente, vocês acham que um cristão deve estar numa roda de jogo com incrédulos? Lá a gente estava entre crente, viu? Era uma brincadeira de crente. A gente aqui, ó, cristão, a gente tá, vamos brincar, passar o tempo. A gente brincou o quê? A gente rodou, jogou umas 3 vezes e já deixou pra lá. Agora, hoje... É porque até brincando, pastor, você quer ganhar. Hoje a gente conhece pessoas que não são ricas, são pobres, que estão viciadas em jogo de baralho, que deixa de comprar comida para casa e vai perder o dinheiro no jogo. Vocês acham que um cristão desse está vivendo com ética? Não. Aí você chega... Não estou falando só de jogo de baralho, não. É baralho, é dominó, é aquele como é, o tigrinho. Eu brinco dominó, mas nunca gostei de brincar de dinheiro. Eu brinco, brincando sem esquecer. Ô, irmão Zé Luiz, o senhor sabia que mesmo sem dinheiro, a gente brincando só por brincar, mas a partir do momento que aquilo toma uma proporção maior, me viciando, eu não consigo mais controlar. Eu tenho que ir para o jogo do dominó, mesmo sendo de brincadeira, sem apostar. Eu tenho que ir, eu tenho que estar ali, eu tenho que ganhar. Fulano ganhou 3 partidas, mas eu vou vencer. Isso se torna algo prejudicial à nossa saúde. Então, assim, a gente viver para o reino de Deus é viver da maneira como Jesus
nos Eu ensinou. sou viciado em nada. Só tenho esse pão ponderado. De vez em quando dou umas tapas nele ainda. A ética do reino de Deus. Os verdadeiros cristãos obedecem aos mandamentos porque amam a Deus. Os legalistas dizem obedecer às leis. Legalista é aquele que por trás não obedece, mas na frente finge que obedece. E quando o fazem, é para promoção pessoal, por desejo de suplantar os irmãos. Boa tarde. Os irmãos hipócritas. Aliás, os irmãos, hipocrisia ou medo. Então, assim, os verdadeiros cristãos, eles obedecem aos mandamentos. Porque eles amam a Deus. Eles não fazem porque eles querem parecer que são. Eles são, por isso que eles fazem, por amor a Deus. Tá aí onde eu tô, Tati? Eu tô no 2. Eu não entendi agora. Eu tô no 2. Aqui, né? Isso. É que a irmã tem no pulo que eu nem vejo. Mas eu tô lendo uma parte, ela já tá nela. É porque se eu for ler tudinho, isso é pra você. Isso é para vocês lerem em casa, entendeu? A revista é para vocês lerem em casa. Aí aqui eu leio os pontos principais. Isso. Sendo a escola de obreiros de Cristo, o Sermão do Monte apresenta a ética do reino de Deus de forma absoluta e inegociável. Ou seja, os princípios de caráter que Jesus apresentou ali é inegociável. Eu jamais vou substituir, abrir mão daqueles princípios do cristão que eu devo viver daquela forma. Se fosse uma simples declaração de intenções, o Sermão do Monte certamente não seria lembrado por sua firmeza e perenidade, mas ele era e é a principal doutrina dos seguidores de Cristo, primeiro dos seus discípulos diretos e agora de cada um de nós. Então todos nós devemos viver aquelas verdades que Cristo nos deixou ali, que ele propagou naquele dia no Sermão do Monte. 2.1. Cristo e o perdão ético do reino de Deus. O Cristo e o padrão é ético do reino de Deus. Cristo e o padrão. Olha só. Quem é que nós devemos imitar? Cristo, ele é o padrão que nós devemos seguir, que nós devemos ter como exemplo. A ética divina não se altera ao sabor de novas tendências, nem se modifica para adaptar-se ao estilo de vida de cada um. Mas o que é que nós vemos hoje? Nós vemos as pessoas pregando de que a Bíblia está ultrapassada. Nós vemos pessoas dizendo que, não, gente, que é isso? Isso é antiquado, isso é antigo, isso não tem nada a ver. Jesus é amor. Toda forma de amor é legal, não é assim que a gente vê? Então, se a mulher quer casar com outra mulher, qual o problema? Aonde é que está o pecado? Jesus não é amor? Então, isso está completamente fora da base bíblica. Isso está completamente fora dos princípios do padrão ético de Cristo. Então, eu vou, porque todo mundo quer que seja normal, eu vou ter como normal o pecado? Não, gente. Pode ser meu irmão, pode ser meu pai. Gente, você já pensou? A gente vê aí homem velho, 70 anos, deixando a mulher por outro homem. Mulher velha. Depois de ter netos, bisnetos, aí deixa o marido e vai viver com outra mulher. E a sociedade quer empurrar de goela dentro, dizendo que é normal. Normal, é. E a gente quer... Tem uma turma aí que se dizem, entre aspas, crente, cristão, que quer normalizar essas coisas. Então, assim, é completamente errado. A ética divina, ela jamais altera para se adaptar à minha vontade, ao meu estilo de vida, de maneira nenhuma. Ela é a exata expressão do propósito de Deus para o seu povo. Jamais Deus vai abrir mão da santidade. Jamais Deus vai abrir mão dos princípios que Ele lançou para que aquele que quer viver no reino dos céus seja de acordo com aquela ética. 2.1.1. Jesus retificou o Antigo Testamento. Vocês têm ideia do que seja retificar? Reafirmou. Vocês têm ideia do que seja retificar? Afirmou, né? Afirmando. É confirmar. Eu falo
Eu confirmo aquilo que eu já falei Já falou há 10 anos atrás. Eu estou Uma semana confirmando. foi quando disse há 2 dias. Eu estou confirmando. É diferente de nós, né? Muitas vezes. Muitas vezes a gente estava há 30 dias, há 60 dias, há um ano atrás, dizendo assim, metendo-lhe o pau em uma situação, dizendo, não tá vendo? Julgando aquele outro, né? Tava safado, como é que ele faz isso? E hoje eu estou fazendo aquilo que eu estava falando lá atrás. Entendeu? Então aqui não, aqui Jesus estava confirmando o que já foi dito lá no início por Moisés, pelos profetas. Então Jesus aqui ele estava confirmando, ou seja, ele estava validando aquilo que Moisés falou, deixou escrito, os que os profetas falaram, deixaram escrito, Jesus estava validando, isso é dessa forma mesmo. Agora tem uma coisa, vocês entenderam da maneira errada, eu vou explicar detalhadamente como é que funciona. Aí ele diz, em relação, o ministério terreno de Cristo confirmou a lei e os profetas. Jesus empregou e citou o mesmo Antigo Testamento que hoje utilizamos, o qual foi organizado por Esdras, o reformador israelita. Então Jesus, ele muitas vezes Jesus ele citou o Antigo Testamento. Ele citou Isaías, ele citou os Salmos, ele citou Jeremias, ele citou vários profetas, ele citou Jonas, Ei, para validar tira ele dali, tá enganchado. tudo que os profetas falou. Em relação Levanta o carro, vá. essa relação tão próxima, mesmo íntima, entre Cristo e o Antigo Testamento, possibilita a seguinte afirmação. Jesus dava testemunho do Antigo Testamento e este apontava para Cristo como o Messias. A vinda de Cristo ao mundo mostrou que ele é o cumprimento das antigas profecias e dos salmos messiânicos. Gente, quantas vezes a gente já falou, tanto eu como o pastor, nós já falamos. Vai brincar, vai. Vocês lembram que a gente sempre diz que desde Gênesis até Malaquias aponta para Jesus? Desde Gênesis até Malaquias vem falando que o Messias viria. E Jesus, quando veio, ele usou o Antigo Testamento, ele usou a lei e os profetas para dizer, olha, eu sou a confirmação daquilo que Moisés falou, eu sou a consumação daquilo que os profetas profetizou, eu sou o Messias que eles disseram que eu vinha. Aqui está o Messias. Cristo, ele é a revelação divina. Ele não só confirmou, mas cumpriu em si mesmo o Antigo Testamento. Tudo que o Antigo Testamento falou sobre ele, ele cumpriu. Ele veio e cumpriu. 2.12. Jesus corroborou a lei e os profetas. Corroborar é um sinônimo de retificar. Corroborar, retificar, confirmar, avaliar. Aliás, validar. É tudo o mesmo significado. Então, durante o Sermão do Monte, Jesus proferiu uma sentença muito interessante. Ele disse, não podeis que vim destruir a lei ou os profetas. Aí ele diz, né, lá no versículo ele diz, não, eu não vim destruir, eu vim cumprir. O que teria levado o mestre a isso? Ora, o que Jesus estava ensinando nesse sermão era inédito aos seus ouvintes. Ao mesmo tempo em que ele responsabilizava pessoalmente cada um por suas ações, garantia consolo e vitória aos chorosos, humildes, famintos e sedentos por justiça, misericordiosos, puros, pacificadores e perseguidores. É tudo que o Sermão do Monte diz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Bem-aventurado são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados sois vós, quando perseguires, disserem toda maldade, inventarem calúnia contra vós. Ou seja, nós devemos ser felizes. Bem-aventurado é o quê? Muito feliz, mais do que feliz. Ou seja, eu devo ficar feliz quando eu sou perseguido. Mas perseguido
sem razão. Perseguido Por causa das coisas de Cristo. por amor a Cristo. Agora, quando alguém me persegue porque eu matei alguém ou porque eu roubei, aí eu não sou bem-aventurado, não. Porque eu adulterei, porque eu me prostituí, porque... Aí eu não sou bem-aventurado. Estou sendo perseguido porque eu plantei e estou colhendo a perseguição. É diferente. Alguns dos que o ouviam não conseguiam notar ligação nem continuidade entre as palavras do Messias e a lei ou os profetas. Só que, quando Jesus falou tudo isso no Sermão do Monte, ele estava validando o que a lei falava, o que os profetas falaram. Porque lá nos 10 mandamentos diz o quê? Não matarás, não roubarás. Aí tudo ele diz assim, olha, você tem que amar o seu próximo, você tem que amar o seu inimigo. O próximo a gente é fácil de a gente amar o nosso... Amar o inimigo. Agora e amar o inimigo? Mas É o tem que ser Satanás, é? pela parte. Não. Amar aquele que me amar quer você. mal, aquele que me odeia, eu tenho que Odeia amar. Você tem que amar. Gente, o que é que vocês acham? O crente tem inimigo? Tem. O crente tem inimigo? Acho que tem. Tem gente que pode ser até inimigo do crente. Dele, mas o crente para pessoas ter não. Tem pessoas que podem ser inimigo da gente. A gente pode ser inimigo de uma pessoa. Não, eu não posso ser inimiga, não. Não, ela Ele pode inimigo. ter Ele pode eu ter. como inimigo, agora eu não posso, não. Entendeu? Eu não posso ter inimigo. Você tem que fazer de tudo para chegar lá e dizer que foi com você feito e pedir perdão por você feito. Eu não posso, por exemplo, eu não posso ter ódio pela Anne. Por mais que ela me cause sofrimento, eu não posso ter ela como minha. Inimigo. Ela pode até ser minha Pode ser, inimiga. pode até ser. Agora eu jamais posso ser inimiga dela. Então o cristão, ele não pode ter inimigo. Agora, ele não pode impedir que as pessoas sejam inimigas. Eu não posso impedir que a Anne, eu não posso obrigar a Anne a gostar de mim. Agora eu tenho que amar ela. Que ela goste de mim ou não. Agora sim, é diferente. Agora gente. amar ela no seu lugar. Ó, Exatamente. eu é sei que diferente. ela não gosta de mim, aí eu tenho que amar ela. Agora ela no seu canto e eu no meu. É diferente. É? Exatamente, Dom Você Adão. não pode odiar. Eu não posso odiar a Anne. Pra ela lá Eu e não eu cá. posso. Mas Gente, é não um tem. exemplo que Eu sei como é. eu tô dando, viu? Eu não posso odiar a Anne, eu tenho que amar a Anne. Agora, isso quer dizer que eu vou ser amiga da Anne? Não. Se não dá pra gente ter uma amizade, eu a amo, ela lá e eu. É. Se ela precisar de mim, eu vou servir. Agora, se não dá pra nós termos uma amizade, então ela lá e eu cá. Eu vou amar ela, servir quando ela precisar, mas eu não vou conviver Com ela. com ela. Isso não é pecado. O pecado é eu ter Ódio. ódio. O pecado é o ódio. Seria Jesus um revolucionário? Sim, pois seus ensinos exigem verdadeiro relacionamento com Deus. Ou seja, ele veio para corroborar a lei e os profetas. Gente, Jesus veio revolucionar justamente isso, a lei. Por quê? Porque naquela época as pessoas faziam a lei por fora, para fora. De dentro para fora, não. Eles faziam só de aparência. Aí Jesus disse assim, epa, tá errado, não é dessa forma. O que Deus quer é um relacionamento íntimo. Isso é o que Deus quer. Por isso, ô amor, tu tirasse o pé para segurar assim. Aí tu vai... Não, eu tô girando aqui, uma hora eu passo assim, outra hora eu passo aqui. Aqui deixa na câmara. É isso que eu tava vendo, que ele vai derrubar ali. Então, assim, foi uma revolução naquela época. Jesus disse assim, olha, sacerdote, eu não quero que vocês cumpram esses rituais que vocês inventaram aí, não. Eu quero ter um relacionamento íntimo com vocês. Eu quero que vocês cheguem para mim, sentem e conversem. Quero que vocês sacrifiquem animais e mais animais, mas numa distância como daqui para o céu. Não, eu quero ter uma intimidade. Ô, missionária, mas se Adão e Eva teve que sacrificar um animal para vestir o couro dele como roupa? Aquilo ali estava simbolizando o sacrifício que Cristo ia fazer. Entendeu? Quando Deus, ele sacrificou aquele animal, ele estava dizendo, olha, por causa do pecado que vocês cometeram, agora eu sou obrigado a derramar o sangue de um inocente para cobrir a nudez de vocês, a sua vergonha, para cobrir o pecado de vocês. Então assim, só que Deus, naquela época, até chegar Jesus, era o sangue de animais. Mas depois de Jesus, não. Jesus derramou o sangue de uma vez por toda.
Não é mais necessário que eu fique sacrificando, não é mais necessário que eu, como a gente vê em algumas religiões aí, que eles pagam promessas, né? Nós fazemos votos, é diferente. Promessa é aquilo, por exemplo, não, eu fiz uma promessa para eu andar de joelho, subir escadaria tal, levar uma cruz. Isso é sacrifício de tolo. Deus não quer isso, Deus quer um relacionamento com Ele. Então, era isso que aqueles sacerdotes, eles não entendiam. Que Deus, quando Ele instituiu a lei, não foi para causar uma distância, mas foi para nos aproximarmos dEle. E Jesus veio justamente retificar, validar, confirmar justamente aquilo que Quando a gente lê o Antigo Testamento, aí a gente vê que quando o amor que Davi tinha pelo Senhor era tão grande que quando ele buscou a arca, que simbolizava a presença de Deus, ele fez uma festa e ele dançava. A alegria de Davi era tão grande que ele tirou as vestes sacerdotais, aliás, as vestes reais, ele tirou as vestes reais e se misturou com o povo para adorar a Deus. Ele disse, eu sou uma pessoa tão insignificante e Deus tem feito tanto por mim. É esse sentimento que Deus quer. Aí eu estava lendo a consagração do templo. Salomão, quando Salomão faz uma oração de consagração ao templo, é muito lindo. Então é esse sentimento que Deus quer que nós tenhamos. Não que a gente faça aquilo como um ritual. A gente vem para um culto só de corpo presente. A nossa mente está longe, está em outro lugar. Nós estamos ali, como muitas vezes eu vejo alguém que tem a cabeça branca aqui, assim, ó. O senhor mesmo. Ali mesmo, daí que eu tô agora passando. Muitas vezes a mente está em outro lugar. Nada na língua, quero levar uma cada esse dia. Então, assim, Deus, Jesus, ele estava dizendo justamente isso. Ele estava buscando pessoas que o adorassem em espírito e em verdade, não superficial, não com rituais, mas ele queria intimidade. Não mais se praticava entre os judeus um culto motivado pelo desejo de adorar sinceramente a Deus. O judaísmo havia se tornado uma liturgia baseada em tradições e repetições. É o que muitas vezes a gente deixa de ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento íntimo, para a gente viver de liturgia, de repetições, de tradições. A gente dá mais valor às tradições do que o relacionamento, a intimidade com o Senhor. Madão, que é tradição? Eu não sei nem entender, explicar, porque eu vou explicar porque vocês perguntaram. Tradição, deixa eu um exemplo. Tem um Pai Nosso que Jesus ensinou, aí a gente direto nele, que todo dia. Aí quer dizer que é tradição, tradição, né? Aquele Pai Nosso, eu leio todo dia. Ali, tipo, Tradição, da maneira mais simples para você entender, é o hábito que muita gente tem de achar que toda sexta-feira da paixão tem que comer peixe. Sim. Isso é uma tradição. Tem nada a ver. Você pode comer qualquer coisa. Pronto, usando o Pai Nosso. Tem gente que todo dia de manhã cria uma tradição, né? Eu tenho que falar o Pai Nosso. Então aquilo ele tem aquela tradição. Ele não ora, que é diferente. Eu posso falar e orar? Pode. Aí é um costume, é diferente, como é que se diz? Ai, Jesus, era uma palavra que eu queria usar agora. Um hábito. Eu criei o hábito de iniciar a minha oração com o Pai Nosso, né? Isso aí é um hábito. Aí eu iniciei a minha oração com o Pai Nosso e continuo orando ali. O que eu faço mesmo é o Pai Nosso. Mas aí isso aí não é oração. Isso aí é repetição. Mas não é oração não que foi que Deus Jesus ensinou. Gente, quantas vezes a gente vai ensinar para vocês? Ó, pastor, tem que pegar um estudo e ensinar para esse povo, mostrar o que é oração. Oração não é dizer assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Isso não é oração. Isso é um modelo. Jesus estava dizendo, olha, o Pai de vocês está no céu. Então vocês têm que o adorar, vocês têm que exaltá-lo.
Então eu posso dizer, Pai, grande és tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Muito Tá- obrigado, Pai, por esse dia. Tá entendendo? Aí, Amanhecer, levantar e deitar. aí eu tenho que continuar, eu tenho que adorar o Senhor, exaltá-lo, eu tenho que pedir perdão. É isso que Jesus está falando. É um modelo. Não é que eu tenha que repetir aquilo. Não é que eu tenha que repetir. É um modelo como eu devo orar. Tem que preparar um estudo, amor, para esse pessoal, ensinando como é que deve orar. Deixa eu dar um exemplo para eles entenderem. Ana, você aprendeu a fazer bolo com quem? Não sei não, pastor. Fazer bolo, pergunta logo o que ele não sabe fazer. Mas Maria, a senhora aprendeu a fazer bolo com quem? Eu aprendi com eu mesmo, olhando pelo livro, No livro diz que tem que botar primeiro o açúcar, a massa, a massa. Primeiro ovo e a depois manga. a açúcar, É a manteiga, o depois a açúcar. manteiga, tudo. Mas se primeiro botar o açúcar, depois a massa e depois o fermento, faz alguma diferença? Faz. Fica dura a massa. Se o bolo você tem que começar com o líquido, com as coisas Certo. líquidas. Primeiro. Depois você bota os secos. Primeiro o ovo, a manteiga. Primeiro o ovo, a o manteiga. açúcar, Agora vai fazer o açúcar. diferença, dependendo do bolo, vai fazer diferença se você juntar o seco e depois colocar o líquido? Não vai fazer diferença. O bolo vai sair do mesmo jeito. A verdade é, Jesus deixou aquele modelo para a gente ter uma noção como orar. Não que a oração certa é só se for daquele jeito. Entendeu? A oração é eu repetir. Ele não deixou para que a gente repetisse. Ele deixou como um guia, um modelo. É mais ou menos desse jeito que vocês devem orar. Não é com essas palavras. Ele não quis dizer isso. Esse aqui é um modelo. Vocês devem primeiro adorar o Senhor, exaltar o nome dele, glorificar ele. Entendeu, irmão Adão? Tá Mas eu entendendo? faço isso. Agora eu tenho o costume de orar ao Pai Nosso e depois eu fazer a minha oração aqui comum. Isso é tradição. Entendeu? O Senhor quer que a gente ultrapasse isso. Ou seja, vá além. Ele quer que nós, além da tradição, tenha intimidade com ele, tenha um relacionamento, se relacione. Por quê? É a mesma coisa. Tradição é aquilo que o irmão Zé Luiz fez. Eu não sei se ele ainda tem, né? Cuidado com ele drobar seu joelho no seu quarto e orar. Só Pegar só você e o Deus. Salmo 91 e quando acabar botar na carteira, achar que aquilo vai servir de alguma coisa, servir de proteção, me guardar. Aí não presta. Não, aquilo ali não serve pra nada. Vou tocar fogo. Não é tocar fogo. Aquilo ali não serve pra nada. O Salmo 91, irmão, isso aí é tradição. Isso aí é superstição. O Salmo 91 só vai servir se o senhor ler ele. Se lê. Entendeu? Ele guardado, fechado ali. Guardado. Aí ele disse, mas eu não sei ler. Aí o senhor escuta. Aí Baixa escuta. a Bíblia no lado do senhor, eu quero ler pro senhor. Então, vocês estão entendendo a diferença? Tá entendendo, Tati? O que é tradição? Então, assim, eu não vou... A tradição é, na sexta-feira eu tenho que me ajoelhar diante do meu pai, do meu tio, não sei quem, e dar bênção ajoelhado. Isso são tradições. Eu não posso comer peixe. É tradição. Eu não posso tomar banho. É tradição. Não, na semana você tem que comer peixe. Quem é católico come peixe, não é carne não. Sim, Pra eu quem não- é católico, mas pra quem é evangélico, come tudo. Exatamente. Eu só posso comer peixe? Não. Vocês entenderam agora? Come peixe, come carne. Como que eu tiver? Come Ovo. Quando não tem como. Olha, o 2.4. Jesus combateu o legalismo. Vocês sabem o que é legalismo? Legalismo é legalizar uma coisa? Nesse sentido. Essa palavra funciona com outro sentido. Mas nesse sentido aqui, legalismo é aquela pessoa que defende o cumprimento rigoroso da lei. Por as regras acima de Deus. É aquelas pessoas, como os judeus, por exemplo. Os judeus ficaram com tanto medo que eles amam mais as regras do que a Deus. Ou seja, as regras dele, a regra é mais importante para eles do que Deus. Então, assim, legalismo é isso. Eu colocar a lei acima, as regras acima do Deus que criou as regras. Aí o judeu está esperando o Messias voltar, e quando Jesus vier, aí ele vai dizer na rua, ele vai dizer, aí já não entendeu, né? Não, eles vão reconhecer antes. Eles vão reconhecer, né? Eles vão reconhecer, quer dizer, quando a gente lê o Apocalipse, dá a entender o seguinte, que quando o anticristo colocar,
se sentar no templo, lá em Jerusalém, vai chegar. Aí, Demônio, né? não, é um homem cuja o demônio vai possuir a mente dele. Entendeu? É uma pessoa normal que o demônio vai possuir a mente dele. Então, quando esse homem começar a reinar, as pessoas vão se alegrar, porque acham que vai ter paz. Só que é uma falsa paz. Aí depois ele vai o quê? Ele vai profanar o lugar santo, que é o templo em Jerusalém. Aí quando o judeu vê essa profanação, o homem entrando no templo, fazendo a abominação lá dentro do templo, aí é que eles vão se ligar. Aí é que eles vão entender que aquele Messias, que Jesus era o Messias. Aí quando eles vão chorar amargamente. E por que tem dizendo que quando a última trombeta de tocar, é aí quando Deus vem? Não, aí quando a última trombeta tocar, depende. Porque tem a trombeta que vai tocar para o arrebatamento. E tem a última trombeta, que é lá, aquelas trombetas lá de Apocalipse. Né? Que aí é como é que chama? Estudo da... Escatologia. É escatologia. É o estudo das últimas coisas. Que se a gente for entrar nesse assunto, aí bota tempo, né? É um assunto profundo. Porque no Apocalipse existem várias trombetas. Entendeu? Então cada trombeta que toca é um selo que é aberto. Aí, e por aí vai. Mas isso aí, a última trombeta, é o último selo. Mas aí é um estudo que não tem a ver com isso que a gente está falando hoje. Quando essa última trombeta tocar, a gente espera estar no céu, participando das bordas do Cordeiro. Né? A gente espera ter sido já arrebatado. Entenderam? Sim, vamos lá. A espiritualidade judaica nos tempos de Jesus, quando havia, era vacilante. A vida de muitos judeus era marcada pelo legalismo. Vocês entenderam o que é legalismo? Por esse motivo, Cristo ensinou no Sermão do Monte que o legalismo não é uma opção aos verdadeiros adoradores, aos íntimos de Deus. Um legalista jamais chamaria o grande eu sou de Pai Nosso. Por quê? Porque os legalistas, eles tinham Deus inalcançável. Deus é um ser que ele não pode. Para vocês terem uma ideia, quando eles falavam o nome de Deus, eles trocavam a roupa, se banhavam, era todo um ritual. Isso é o legalismo. E quando eles veem os cristãos tratando Deus como pai, chamando Deus de pai, aí para eles isso é um absurdo. Isso é uma coisa assim, isso é uma falta de respeito. Para o legalista, a gente ter Deus tão pertinho é uma falta de respeito, porque ele é inalcançável para eles, para o legalista. Nota-se pelo relato dos evangelistas que as boas novas eram recebidas por muitos dentre o povo. Isso prova que havia alguma boa vontade naqueles corações. Contudo, não lhes bastava a boa intenção, era preciso mais. Era preciso a verdade. É a mesma coisa de hoje. Você pode ser bom, você pode cumprir todas as regras, todas as éticas, mas se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ser jogado fora do reino de Deus. Por quê? Porque a chave para abrir, para entrar no reino de Deus, é o Filho de Jesus. Eu ter o Filho de Jesus como meu Filho de Senhor. Jesus? Oi? Ou Filho de Deus. Jesus como meu Senhor. Aí o 3. A busca pelo padrão ético do reino de Deus. Diante dos ensinos do Sermão do Monte, pergunta-se: quem poderia cumprir tão justos reclames? Quem poderia cumprir? Será que nós conseguimos cumprir os ensinamentos que Jesus deu? Ele disse assim: olha, eu te digo que se tu olhar para uma mulher com intenção, tu já cometeu adultério em teu coração. E aí, irmão Adão? Ainda bem que eu tô virando menino. Tá virando menino? Não vou desejar. Não vou dizer mais nada. Então, aí ele diz assim, olha, se você odiar o seu irmão, você é homicida. Imagine, só você em odiar, você é tratado como se você tivesse matado o seu irmão. Apenas aqueles que foram libertos pela graça de Deus e vivem em harmonia com a sua palavra. A gente só consegue seguir esse padrão ético
de Deus se a gente tiver a graça dele derramada em nossos corações, se a gente tiver o Espírito Santo. Por isso que o fruto do Espírito tem que fazer parte da nossa vida. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue, de maneira nenhuma cumprir esse padrão que Deus coloca, que Jesus ensinou. É parte da responsabilidade cristã. O cristianismo é a única das religiões que apresenta ao homem um envolvimento pessoal com o divino. Essa proximidade pessoal com Deus leva o ser humano a assumir responsabilidades pessoais e intransferíveis, as quais, sem tal relacionamento com o Pai, seriam ignoradas solenemente. A busca pelo padrão ético, portanto, é fruto de comprometimento do homem com Deus. Gente, você pode ir para a igreja, você pode passar a vida inteira indo para a igreja. Se você não tiver um compromisso com Deus, você jamais vai conseguir vencer o pecado. Se você não tiver um compromisso com Deus, se você fizer as coisas para que o pastor não veja, não, eu vou me esconder do pastor, porque eu quero estar certinho com a igreja e com Deus. Deus está vendo. Então, assim, o nosso compromisso tem que ser primeiro com Deus. A gente viver uma vida decente para que os outros vejam é uma consequência, tem que ser uma consequência da minha intimidade com Deus. Quando eu tenho o Espírito Santo, é aquela coisa. O fruto do Espírito, ele me transforma. E essa transformação de dentro para fora, ela vai ser notada pelas pessoas que eu convivo com ela. Por quê? Porque eu assumi um compromisso com Deus e por nada nesse mundo eu vou largar esse compromisso, eu vou quebrar essa aliança que eu fiz com Deus. Muita gente hoje tem compromisso com a igreja, mas não tem com Deus. Então, o nosso compromisso com a igreja deve ser uma consequência do nosso compromisso com Deus. Não, eu não quero que o pastor não saiba que eu estou fazendo isso ou aquilo, porque senão eu vou deixar de ter oportunidade na igreja. Então você está tendo um compromisso com a igreja, mas não está tendo um compromisso com Deus. Então a prioridade, quando você tem um compromisso com Deus, a consequência é você ter um compromisso com a igreja, demonstrar a sua vida transparente para quem quiser ver. É o resultado, olha, a busca pelo padrão ético do reino de Deus é a parte da responsabilidade cristã, é o resultado exclusivo da graça derramada em nossa vida. Não existe compromisso com Deus, com a ética, com o padrão ético do reino de Deus, se a graça não tiver derramada em nossa vida. Os assuntos abordados por Jesus no Sermão do Monte foram muitos e todos reclamavam um posicionamento ético firme e inegociável. Ser sal da terra e luz do mundo, obedecer à lei, ter a ira como tão nociva quanto um homicídio. Imagine você ter ira, ter ódio do seu irmão, você é tido como um assassino. Você é sal. O sal serve para quê? Temperar e para mais o quê? A carne. Certo, mas o sal tem conservar. O sal serve para conservar, o sal serve para dar gosto, não é isso? A comida. Então o cristão é como um sal, ele conserva e ele também dá sabor. Então assim, ele é aquilo que, se eu colocar sal demais, a comida vai ficar boa? Não, tá salgado demais. E se eu colocar de menos? Não tem gosto. Então o sal serve para Balancear, né? balancear, equilibrar. Eu não posso ser salgado demais, nem posso ter sal de menos. Porque se o sal deixar de ser salgado, ele não serve para nada. Então assim, eu como cristão, eu tenho que ser sal, tenho que preservar a sociedade. E como é que eu preservo essa sociedade? Não deixando me corromper, ou não abrindo mão dos meus princípios, dos princípios bíblicos, dos princípios que Jesus ensinou que o cristão tem que ter, do padrão divino. Quando eu não abro mão desse padrão, eu sou sal da terra, eu estou conservando essa terra, eu estou conservando a sã doutrina. E luz. Aí Jesus diz assim: alguém acende uma lâmpada, um candeeiro e coloca ele debaixo da cama?
Quando a gente acende, quando falta energia, que a gente acende ou um candeeiro, ou uma vela, uma lamparina, a gente coloca onde? Acende a mesa. No lugar mais? Mais alto. Quando ele fica no lugar mais alto, ele clareia mais, não é clareia isso? mais. Quando eu coloco ele mais baixo, ele clareia menos. Então, nós devemos ser a luz, clarear aquilo que está no pecado, trazer a verdade, trazer a luz da palavra de Deus, mostrar para aqueles que estão nas trevas que eles estão errados, que eles estão no escuro, exatamente. Agora, olha só. Obedecer à lei, ter a ira como tão nociva quanto o homicídio, a radicalização do princípio de exclusividade matrimonial, desconsiderar o divórcio como solução às crises matrimoniais, senão em caso de adultério, integridade no falar. Gente, Jesus ensinou até isso. Integridade no falar. Como é que um cristão deve falar? Quais as palavras que devem fazer parte do vocabulário do cristão? Tolerância com os agressores, amar os inimigos, ajuda aos pobres, oração, jejum, valores espirituais eternos, confiança na divina providência, haja mosquito. alerta contra a hipocrisia, persistência e prudência. Tudo isso está lá no sermão. E a gente confia. Quando a gente confia na provisão de Deus, ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele diz, gente, eu cuido de vocês. Busque primeiro o meu reino, porque eu vou cuidar Até um de tanto vocês. cansativo, você fica no carro sentado A gente fica preocupado todo esse e tempo. deixa o reino de Desculpa a Deus. filmagem hoje. A Tô ética do segurando reino na de mão Deus a é resultado câmera. exclusivo da graça. Aí Pois tá não há balançando meio de muito. satisfazer as exigências divinas, senão por meio Ajude-nos. dela. Ajude Só na construção através do da graça templo. que nós podemos fazer Ajude-nos a avançar. cumprir esse padrão. Nós precisamos ter construir o esse templo. padrão, Vem aí um novo sorteio. viver A nova a campanha. palavra de Deus. Só Ajude-nos com a através oferta. da graça de Deus. Através dos pixels que estão aqui na nossa tela. Só através da graça de Deus. Nós conseguimos aqueles que nos perseguem, aquele que nos odeia. Se você estender a mão para aquele que lhe pisou. Só a graça de Deus. E é dessa forma que Jesus disse que nós, como cidadãos do céu, devemos viver aqui na terra. Sem a graça, irmãos, nós não conseguimos. Sem a graça, irmão Zé Luiz, a gente não consegue resistir ao pecado. Então, a questão não é que seja difícil, a questão é que a gente não quer estar no lugar onde possamos resistir. Como? Buscando se fortalecer espiritualmente. 4. O cidadão do céu e o mundo em que vivemos. Olha só, o cidadão do céu e o mundo em que vivemos. O mundo e a ética do reino. Uma importante questão precisa ser debatida. Até que ponto o cristão deve tentar modificar, melhorar ou contribuir para o mundo em que vive? As questões que motivam o debate são: vocês acham que tentar modificar, melhorar ou contribuir para o mundo em que vivemos? Nós, como cristãos, devemos fazer isso? Hein, irmão Adão? Melhorar, contribuir, é isso mesmo. Nós devemos fazer. A gente deve tentar mudar o mundo. Mudar a gente mesmo, vamos não. Devemos mudar as pessoas. A gente. Tem que mudar o nosso comportamento, o nosso de oração, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. Nós devemos, a palavra de Deus diz que nós devemos transformar-nos. Cada vez mais. Ou seja, a gente deve querer que o mundo em que nós vivemos tenha melhora, claro que sim. Mas a gente jamais vai conseguir mudar o sistema mundano. Não pode mudar Deus. Não tem como conseguir. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Agora que nós devemos lutar para que as pessoas sejam alcançadas pelo padrão bíblico, isso com certeza. Ela chamar uma pessoa, pode. Quer falar alguma coisa, pastor? Integridade no falar e não ser mentiroso. Aí você já está voltando lá para trás, né? Integridade no falar é o que você pensar ser aquilo que você fala. É não ter duas caras. É ser sincero. É andar com a verdade. Não, mas eu estou falando até que ponto o cristão deve tentar modificar, melhorar ou contribuir para o mundo em que vive.
Ele deve contribuir sendo luz, sendo sal. Ele deve contribuir sendo um proclamador do evangelho, sendo um pacificador. Então, nós devemos querer modificar sim, por quê? Porque quando a gente aceita Cristo, a gente não quer não que os outros aceitem. Com certeza. Não é isso? A gente quer que as pessoas sejam alcançadas. A gente quer que todo mundo vá morar no céu, ou não quer? Com certeza. E a gente tem que propagar esse evangelho. A pertinência do debate está em que, se vivemos pessoalmente a ética do reino, alcançaremos o céu. Mas mesmo que nos empenhemos em mudar a sociedade com essa ética, não conseguiremos resultados amplos, pois nem todos se salvarão. Vivendo pela ética do reino, seremos salvos, mas querer que o mundo viva essa ética não salvará o mundo. Chegamos, pois, à grande questão. Ficaremos acomodados em nossas igrejas e em nossa vida denominacional ou travaremos uma batalha impossível? O que ele está querendo dizer é o seguinte: a humanidade não vai ser toda salva. Por mais que a gente deseje compartilhar com as pessoas do mundo inteiro a palavra de Deus, levar Jesus, nem todo mundo vai aceitar. Eles têm o livre-arbítrio de querer ou não querer. Então a gente não vai conseguir salvar todo mundo. A família não é, só foi a família que foi salva. Mas a gente, por causa disso, a gente não pode ficar dentro da igreja e dizer eu já sou salvo, os outros é que se dão. Não. A gente deve travar uma batalha para que, quanto mais pessoas conheçam a palavra de Deus, a gente deve levar essa palavra de Deus para que todos conheçam. Agora, a decisão deles aceitarem ou não é deles. A gente não vai conseguir salvar, mas a gente tem que se esforçar para alcançar o máximo de pessoas possível para o reino de Deus. Então, aquilo que nós vivemos, temos que querer que os outros vivam. O amor, aí atrás tem o coisa para o mosquito. Eu coloquei aí dentro do carro. A ética que influencia. No Sermão do Monte, Cristo definiu os cidadãos do céu como sal da terra e como uma cidade edificada sobre o monte. Não há como viver qualquer dessas definições sem modificar o mundo ao seu redor. Não há como a gente viver como sal da terra e luz do mundo sem modificar o mundo ao nosso redor. Não tem como. O mundo ao seu redor, ainda que seja apenas o espaço imediatamente à sua volta, ele vai mudar. Eu tenho o poder, como sal da terra e luz do mundo, o poder dado por Jesus de mudar o mundo ao meu redor. O cidadão do céu é aquele que não se contenta em ser cristão dentro da igreja, mas se esforça por fazer a diferença na sociedade em que vive. Eu posso não mudar, mas eu vou me esforçar para fazer a diferença entre a comunidade que eu estou vivendo. De fato, não conseguiremos que todos ao nosso redor sejam salvos. Infelizmente, muitos são constrangidos, até por parentes próximos que não aceitam o Evangelho de Cristo. Isso, porém, não faz da luta por influenciar a sociedade com a ética do reino uma batalha perdida. Não é porque a gente não conseguiu alcançar todos, não conseguiu que todos se salvassem, que a gente vai dar a batalha por perdida. Não. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu por um pecador. Há uma festa no céu por um pecador que se salva. Então, olha só como é grandioso. Mesmo que em meio a 300 se salve um, valeu a pena, a batalha foi ganha. Afinal, fomos chamados a esta milícia. Se o sal perder o sabor, para que prestará? Para nada, né? A urgência que vivamos como cidadãos do céu. Irmãos, é necessário, é urgente que a gente viva como cidadãos do céu, que a gente faça a diferença onde nós moramos, onde nós vivemos. Nós temos que fazer a diferença. Se eu não posso ganhar o mundo, eu posso ganhar o mundo do qual eu faço parte. Se você faz parte de Rosa, você tem que fazer a diferença aqui. Na sua casa, na sua rua, na sua parentela. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ter isso na nossa mente. É urgente que a gente seja cidadão do céu e viva como cidadão do céu aqui na terra e onde nós moramos. Tá ouvindo, Juju? Na escola que você estuda, Juju. Você tem que ser diferente, Ju. Quando a igreja se omite, peca por não fazer. Em nossa omissão, abrimos espaço para que os pregadores de Satanás destilem seu veneno pós-moderno e relativista. Caso a igreja se omita, veremos nossos próprios filhos defendendo uma ética deturpada.
filosofias mundanas e argumentos anticristãos, como a gente estava falando. São muitos, irmãos. É porque vocês não têm noção, mas quando a gente vai ver como é que está o cristianismo, a gente vê filhos de crentes, de pastores se perdendo quando vai para a faculdade, se tornando ateu. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos a mão por coisa que era para a gente ter firmeza. Não é dessa forma. Então assim, a gente cria, olha só uma coisa que a gente acha que não é nada demais. Crianças pequenas. Eu visto a criança pequena para ir para a igreja com um shortinho. Essa criança, eu estou dizendo para ela o quê? Eu estou dizendo para ela que aquilo é normal. Ela vai crescer com aquilo ali. Aí quando ela tiver com 10 anos, eu vou dizer, não, minha filha, não pode. Mas por que agora não pode? Agora não pode. Tem que cortar logo comigo. Então a gente tem que educar os nossos filhos desde pequenininho, da maneira correta. Para depois não se tornar uma coisa banal. Então a gente tem que ter isso na nossa mente. Que a gente jamais pode... A existência de Deus, a salvação pela fé, dentre outros, além de apresentar as refutações a Ele, esse posicionamento de defesa da razão da esperança que há em nós resume-se em um viver ativo como cidadão do céu. Nós temos que defender as principais doutrinas, aliás, a doutrina bíblica, e não deixar elas serem atacadas, como a gente está vendo hoje. A gente está aceitando o pecado entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, como se fosse algo normal, gente. A gente se diz crente e a gente tem as nossas atitudes não condiz com aquilo que a nossa boca diz que nós somos. Será que eu estou realmente vivendo como crente? Será que eu não estou condenando os outros e fazendo aquilo que eu estou condenando nos outros? Então nós devemos ver como é que nós estamos vivendo. Agora, conclusão. O clamor de Jesus ao iniciar seu ministério foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sua mensagem logo se espalhou e uma multidão veio ouvi-lo da Galileia, de toda a Síria e de Decápolis, e também de Jerusalém, da Judéia e da além do Rio Jordão. Todos iam a ele para ouvir sobre o reino. Cristo, no entanto, não apenas pregava sobre mas discorria como viver este reino. O Sermão do Monte contém a essência do ensinamento moral e ético de Jesus. Esse sermão é um desafio à mudança. No Sinai, a palavra divina ressoou como trovão que atemorizou os corações. No Monte das Bem-aventuranças, as palavras que saíram dos lábios de Jesus eram cheias de suavidade. No Sinai, o povo recebeu a ordem de permanecer afastado. No Monte das Bem-aventuranças, as multidões se aproximaram familiarmente do legislador, que ao mesmo tempo é o salvador da humanidade. No Sinai promulgou-se a lei. No Monte das Bem-aventuranças foi ensinado o evangelho da graça divina. Então que nós venhamos, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos, cada um de nós, eu estou realmente sendo um cidadão dos céus? Eu estou vivendo o padrão ético que Jesus ensinou? Eu estou dizendo não para o pecado? Ou eu estou alimentando um pecado e depois eu vou estar dizendo, é muito difícil. Se eu alimentar o pecado vai ser difícil mesmo. Eu não vou vencer o pecado. Agora, se eu alimentar o Espírito, tenha certeza absoluta de que você jamais será vencido. Porque a palavra de Deus diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Nada pode nos separar. Agora, para que nada nos separe, não nos separe do amor de Cristo Jesus, nós temos que alimentar o nosso Espírito. Se a gente alimentar a carne, vamos cair rapidinho. Ora aí, pastor. Pai, muito obrigado por este ensinamento. Senhor, nos faz um crente de verdade, nos dá no popular vergonha na cara. Pai, em nome de Jesus, nos faça pessoas melhores, mais firmes, mais coerentes, mais decentes, mais honestos contigo, começar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, irmãos, eu trouxe